Olá, estamos chegando com mais um TC News aqui pela 35.2 TV Cidadã, TV aberta. Você não paga nada para assistir a nossa programação. E se quiser entrar em contato com a gente, direto com a gente, é só ligar, mandar sua mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui no cantinho da tela que a gente entra em contato com vocês. Olha, para garantir a segurança dos eleitores e mesários, o TSE elaborou um plano sanitário para o pleito desse ano de 2020. A repórter Juliana dos Anjos fez uma matéria com o pessoal do TRE, a assessora do TRE, que vai passar para a gente todas essas informações. Vamos lá. Mesmo preocupada com a Covid-19, a Sônia garantiu que não vai faltar a votação. Ela já tem até uma estratégia para evitar filas e aglomerações. Mesmo com medo, né, por causa da pandemia, mas eu vou sempre no horário de 4 horas, que é menos gente na minha sessão, aí dá para mim votar. A senhora já planejou essa estratégia, então, para não deixar de cumprir aí essa obrigação, né? Com certeza. Mesmo assim, eu fico longe, né? 1 metro de distância, vou de máscara, vou com a viseira, vou bem protegida, de luva, bem protegida mesmo. Mas vou votar, com fé em Deus. A pandemia da Covid-19 fez com que o Tribunal Superior Eleitoral adotasse uma série de medidas para preservar a saúde de eleitores, mesários e candidatos nas eleições de 2020. A gente traz agora algumas dessas orientações para o pleito deste ano. O Plano de Segurança Sanitária, elaborado pelo TSE, traz medidas como o uso obrigatório de máscara, cumprimento do distanciamento entre os eleitores, utilização de álcool em gel e, principalmente, se tiver febre no dia da votação ou se teve Covid-19 nos 14 dias antes da eleição, não comparecer à sessão eleitoral. A assessora de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Flávia Gomes, conversou com a nossa equipe de reportagem e tem todas as informações. O mais importante é o documento oficial com foto, né, que esse ano a gente não vai ter a biometria, então ele vai precisar ser identificado através desse documento. A gente orienta também que o eleitor leve a sua própria caneta, embora nós vamos deixar canetas disponíveis lá para quem não levar. Mas aí é importante que ele tenha a caneta para assinar o caderno de votação no momento que ele é identificado e atentar para todas as regras sanitárias que a Justiça Eleitoral estabeleceu para esse ano, principalmente o uso de máscara. Quem não estiver usando máscara não pode permanecer nos locais de votação. Como é que deve ser o comportamento, então, do eleitor e também do mesário na sessão? Olha, na sessão eleitoral, todos os mesários eles vão estar, além das máscaras, com os face shields que a Justiça Eleitoral providenciou. Não vai haver contato nenhum, vai haver distanciamento de no mínimo 1,5 metro entre mesários e entre eleitores. O eleitor vai fazer a identificação com seu documento com foto, apenas mostrar, o mesário não vai tocar. No caso do mesário ter dúvidas em relação à identidade do eleitor, ele vai pedir que o eleitor se afaste um pouco, abaixe a máscara e mostre o documento para ele fazer essa conferência. E do lado de fora da sessão vai ter todo o distanciamento nas filas, né? A gente produziu adesivos para colocar no chão e nas paredes, para orientar as pessoas a permanecerem dentro dessa norma do distanciamento de 1 metro. E em relação ao horário, Flávia, ele continua o mesmo? Qual é a orientação, então, para os eleitores nesse sentido? Esse ano, para a gente facilitar aí o voto dos eleitores mais idosos, o TSE resolveu ampliar o horário de votação em 1 hora. Tá? Então a gente começa às 7 da manhã, vai até às 5 da tarde. Das 7 às 10 horas, os idosos têm prioridade. Isso não quer dizer que os outros eleitores de todas as idades não possam votar. Mas aí, no caso, eles vão ter uma prioridade e dar prioridade. Isso quer dizer que se tiver uma gestante, uma pessoa com deficiência na fila, o idoso tem a prioridade para votar. Então, a novidade no horário é que vai ser das 7 da manhã às 17 horas. Como é que o eleitor deve agir caso ele chegue? Então, a gente sabe que tem algumas sessões, né, que são realmente mais cheias. Como é que o eleitor deve agir quando ele chegar, então, nessa sessão e encontrar a sessão lotada, por exemplo? A primeira orientação é que ele volte, se ele tiver essa possibilidade, que ele retorne ao local de votação quando o fluxo tiver menor, né? Tem eleitor que vota já há muito tempo nos locais e sabe quais são os horários que o fluxo é mais fácil de votar. No caso dele não poder sair para depois retornar, que ele fique na sua fila, respeitando o distanciamento mínimo das pessoas, que ele não retire a máscara do rosto, porque a gente vai ter pessoas fiscalizando o uso da máscara, inclusive com o apoio da Polícia Militar em todos os locais de votação.
e que ele permaneça aguardando ordeiramente para a gente não ter nenhum tipo de tumulto na hora da votação. O TSE, ele recomenda também o uso do e-título? Isso, o e-título é o aplicativo mais baixado no Brasil, né, na última semana. Esse ano ele está trazendo aí a funcionalidade da justificativa através do celular, então a pessoa que estiver fora do seu domicílio, ela não precisa nem ir à sessão eleitoral, através do e-título ela justifica. Tem um aplicativo de georreferenciamento dentro do próprio título e também é um documento oficial com foto que substitui a carteira de identidade, a CNH. Então, só com o título o eleitor pode votar normalmente. Lembrando que não pode entrar com o celular no local de votação, né? Não pode tirar foto nem filmar a urna eletrônica. E também o e-título é importante porque tem muita gente que vai precisar consultar seus locais de votação antes de sair de casa, porque a gente teve muita mudança no estado inteiro, aqui principalmente na capital, Bebedouro, Bom Parto e Mutange, né? Muita gente. Então, através do e-título, eles podem também consultar os locais de votação. Os eleitores podem se sentir seguros para votar, então, para participar do pleito esse ano? Não só os eleitores, mas todos os mesários, todos os colaboradores, candidatos, os servidores, magistrados, promotores que vão atuar pela Justiça Eleitoral, todo mundo vai respeitar as regras e a gente vai ter uma eleição completamente segura, né, na parte sanitária e também na parte das urnas, com os nossos equipamentos aí com mais de 20 anos de chancela de segurança. É isso aí, né? Qualquer dúvida, entra lá no site do TSE, entra no site do TRE, que está lá todas as informações. A gente entrevistou aqui o presidente do TSE, o ministro Luiz Barroso, e ele falou dessa preocupação já para a gente da segurança com os eleitores e mesários. Bom, eu conto com vocês no próximo TC News, gente. Um abraço e fica com Deus.